Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Você que está conosco sabe que estamos abordando as questões das leis morais, mas especialmente falando sobre a lei de reprodução. Já estamos abordando esse tema há alguns programas, né? No programa anterior falamos sobre esse assunto e hoje trazemos para vocês a continuidade desse tema e de um enfoque mais agora voltado às perguntas de Kardec, e Kardec está trazendo a questão do casamento, do celibato, e são várias situações em que ele coloca para os espíritos, não é? Como se dá essa questão da lei da reprodução diante dessas situações que nós vivenciamos hoje em dia. Então pegue seu livro, seu caderno, vem estudar conosco, faça suas anotações no Livro dos Espíritos, que sempre é útil quando nós deixamos, né, as nossas inscrições ali, os nossos comentários, ou até mesmo as nossas dúvidas, você fica com tudo arquivado na sua mão. Surgiu alguma dúvida, você tem lá um comentário, alguma observação, algum exemplo, principalmente. Exemplos sempre nos ajudam a guardar mais o tema e a inclusive ajudar-nos as pessoas que muitas vezes vêm até nós perguntando alguma coisa sobre o Espiritismo e você tem condições então de auxiliar. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nós estamos andando nesse abordar essas questões do mundo espiritual dentro do tema da reprodução, lei de reprodução. E é uma abordagem bastante interessante porque estamos vivendo uma época em que as questões da sexualidade continuam a ser ainda mais candentes na relação do ser humano consigo mesmo. E um monte de preconceitos, ou de policiamentos, ou de ideias contraditórias. Mas nada como o Livro dos Espíritos para nos ajudar a ter uma noção dentro da visão da doutrina espírita, que traz esta obra básica, como interpretar as realidades que agora estamos vivenciando. Então, vamos começar primeiro com o slide inicial, que é aquele que fala em termos ilustrativos das temáticas que vão ser abordadas aqui. Vamos lá? Aí você vê os diversos tipos de referências possíveis. Temos no centro a imagem da célula que se divide. Temos nas laterais superiores as ideias da fecundação, seja com o símbolo daquela romã, procurada por uma série de outras romãs pequenininhas, como se fosse a representação de óvulo e do espermatozoide. À direita nós temos uma referência mais específica ao processo da fecundação entre o Sol, olha só, parece um Sol, né? Aquela célula feminina, e o espermatozoide que vem trazendo a sua mensagem genética para incorporar-se à mensagem do óvulo, né? Para formar a célula ovo. À esquerda embaixo nós temos os diversos tipos de fecundação que são apropriados aos diversos reinos da natureza, sempre com a combinação, tanto nos reinos femininos, nos reinos da natureza vegetal, quanto na natureza animal, nós estamos vendo os processos de fecundidade multiplicando os corpos. E ali os patins com a sua mãe, nadando para lá e para cá, a representação do corpo já formado como tutor dos corpos que estão em crescimento. Isso é o objetivo daquilo que a lei de reprodução estará nos abordando. Então agora, depois de termos essa viagem para esta realidade cósmica, isso não é só do ser humano, você viu aí que os reinos da natureza todos estão em processos de reprodução, né? Então agora vamos à primeira pergunta do programa de hoje, que é a questão 695 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. Ele é contrário à lei natural? Bem, a preocupação sempre de Kardec é levar a nossa mente, o nosso raciocínio a entender
a nossa relação com a chamada lei da natureza, a lei natural, que foi o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo desta terceira parte, a lei divina ou lei natural. Inclusive a Solange tinha deixado já separado aqui, ela vai comentar isso depois. Agora, nessa questão específica, nós temos um detalhe muito interessante. Kardec, pode colocar de novo na tela, por favor? Kardec coloca a questão nesses termos. O casamento, primeiro ele fala, o casamento. E depois ele põe entre vírgulas a expressão quer dizer a união permanente de dois seres. Por que ele faz esta explicação? Porque a palavra casamento, ela foi muito utilizada para uma cerimônia oficial, para uma cerimônia legal em que pessoas comparecem diante de autoridades eclesiásticas ou diante de juízes de paz, autoridades civis, para formalizar uma união chamada casamento. Casar é estar junto com outra pessoa sob essa legislação. Porém, Kardec está dizendo que isto não se aplica apenas aos que se unem legalmente segundo a jurisdição do seu país, da sua nacionalidade. Ele está explicando o casamento quer dizer a união permanente de dois seres. Pode essa união não ter acontecido num casamento? Pode a união ter se dado numa relação informal, mas de natureza permanente. Então, não se atribui à pergunta de Kardec apenas o teor de que só vale aquilo que é o casamento, na forma jurídica conhecida, mas todo tipo de união permanente, com o intuito de permanecer, de estarem juntos, de construir juntos o futuro, duas pessoas, dois seres. Então, a união permanente de dois seres, ou seja, não é a união fortuita, não é a união passageira, é a união permanente. É contrária à lei da natureza? Pergunta Kardec. Vamos então ver a resposta dos espíritos? É um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, ele não está dizendo que é uma atitude contrária à lei natural, está dizendo o contrário, está dizendo é um progresso na marcha da humanidade. Por que será que é um progresso? Porque, naturalmente, houve época em que não era assim. Houve períodos em que os homens não tinham intenção, eu digo aqui homens e mulheres, né, no sentido genérico, não tinham intenção de manter nada de fixo, de permanente. Viviam cada um consigo ou com o outro, e o outro trocava para o outro. Ou seja, nós observamos isso no reino natural dos animais irracionais. Os animais irracionais, na grande maioria, mantêm uma relação de troca de genética de gametas sem um critério muito rigoroso, e podendo fazer isso com várias fêmeas, no caso de um macho, mantendo uma relação sem o caráter de permanência. Mesmo que em algumas circunstâncias existam algumas exceções, até mesmo no reino da natureza, porque existem animais que permanecem unidos, fiéis, até que um deles morra. Eles continuam juntos. As araras são seres que continuam vivendo juntos, tucanos, têm este ambiente afetivo, que nós chamamos de afeto, mas eles devem ter uma outra causa para manterem-se unidos assim. Porém, a maior parte, eles não se apresentam assim tão seletivos, eles acabam ficando com qualquer uma. Agora, dentro da evolução da espécie, quando o homem deixa a sua condição de animal irracional e migra para a sua condição de ser humano, com raciocínio completo, com capacidade de percepção e aprendizado, o que acontece é que, no começo, ele tem as tendências ainda dos bichos. No começo do seu primitivismo, o homem continua com essas noções
de ter uma irresponsabilidade, porque ele não sabe o que é isso ainda. Mas com o passar do tempo, o que acontece? Ele começa a se afeiçoar a determinadas pessoas mais próximas, com quem ele se entende melhor. Esse é o embrião do amor, da afetividade. Então, quando Kardec pergunta se o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, se ela é contrária à lei da natureza, e os espíritos respondem que isso é um progresso na marcha da humanidade, é justamente porque no começo da humanidade os homens não tinham, os seres humanos não tinham este hábito, esta escolha. Mas com a melhoria das relações sociais, do entendimento afetivo, da noção moralizante dos verdadeiros sentimentos, os homens acharam que era mais vantajoso manter com uma outra pessoa com quem se afinize aquilo que é um projeto que agora é de dois para fazerem uma só vida. Então é um progresso no âmbito da moralidade, no âmbito dos valores do espírito, e já representa um avanço em relação à responsabilidade afetiva. Então é importante que nós nos lembremos disso. Não se refere somente a casamento, esse que vai na igreja ou vai no cartório, onde tem aliança, onde tem documento, onde tem testemunha. Não. Qualquer união com caráter permanente de dois seres, ok? E aí, Solange, quer comentar alguma coisa ou vamos para frente? Vamos para frente, porque Kardec continua. Olha só a colocação que ele vai fazer, né? Já que o casamento ele é um progresso na marcha da humanidade, Kardec vem dizer: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? É uma pergunta interessante essa. Bom, se o casamento é importante, é um progresso, e se nós abolirmos o casamento da sociedade, da forma que nós conhecemos, não é? Vamos tirar o casamento, isso não vai existir mais. Qual seria o efeito disso? E nós vamos ver a resposta dos veja só, espíritos. vamos pensar, vem aqui para mim, vamos pensar, se a união permanente é um progresso, uma marcha do progresso da humanidade, se você cancela isso, se você combate isso, se você não estimula mais isso, se você promove a não necessidade de uma união permanente ou da inutilidade do casamento, chamado assim genericamente, né? O que seria isso caso acontecesse, como em alguns lugares se está tentando implantar, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. O retorno à vida animal. Essa resposta, ela é certeira, né, André? Era o que o homem era antes. Exatamente, é um retrocesso. Já que o outro é um aprimoramento, quando você retira essa questão da união entre duas pessoas, você vai ter um retrocesso à prática animais. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Vamos pensar numa seguinte questão. Vamos dizer então que agora se determine que a luz elétrica é uma maldição e que não deva mais existir. E que então agora, para você iluminar os ambientes, você vai precisar do lampião a querosene, que é o que resta, é o que sobra. Não tem mais energia elétrica. Então isso é o quê? É um avanço? Ou é um retrocesso? É um retorno a 200 anos atrás? É um retorno ao tempo do Cristo, quando as lamparinas a óleo as candeias eram a única fonte de luz. Você acha que é um avanço? Os espíritos dizem que não. Alterar esse processo para tornar o homem promíscuo, a mulher promíscua, sem que haja nenhuma responsabilidade mais da permanência das uniões, porque isso caiu de moda, é retornar o homem ao nível animal. É assim que os espíritos consideram. Olha que interessante. Voltar a viver na selva, onde os bichos copulam uns com os outros, ninguém tem responsabilidade com ninguém, geralmente sobra para a mulher a responsabilidade de criar os filhos, a sua prole, ela que se vire. É mais ou menos, né? É o reino animal irracional. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas agendas ditas progressistas que
que estão tentando implementar um certo tipo de pensamento, de raciocínio, de que todo mundo é de todo mundo, que você pode, né, se multiplicar e todo mundo fica, né, unido e separado, ou você troca daqui, troca de lá. Quer dizer, tudo isso nada mais é do que um retrocesso. Nós estamos vendo que estamos num momento na Terra com o reencarne de muitos espíritos, de uma quantidade enorme de espíritos, e espíritos que vieram de zonas umbralinas, de zonas difíceis, e eles querem trazer e implementar isso na nossa sociedade hoje. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões e tentar enxergar o que está por trás disso, porque o que nós estamos vendo é a destruição da união entre duas pessoas, naquilo que nós chamamos de casamento, e o que é pior, naquilo que nós chamamos de família, desse bloco familiar que nós entendemos que é a base da nossa sociedade. Então é importante a gente ficar bem atento a essas agendas. Kardec faz um comentário na sequência, vamos acompanhá-lo? A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Veja só como Kardec está tratando esse tema. Isso aqui não é resposta dos espíritos. Isso é consequência da elucubração, do entendimento do codificador. Ele está dizendo: a união livre e fortuita é da lei da natureza. Os animais fazem isto. Não está dizendo que ele é condenável, que ele é demoníaca. Não. A união livre e fortuita faz parte do estado natural. O estado natural. Os animais vivem assim. Os animais, para se relacionarem sexualmente, não ficam fazendo cerimônia de união, não vem o padre boi para fazer a união do seu boi com a dona vaca, como testemunha dos outros bichos, o burro, o jumento, a égua, vão testemunhar a união do seu boi com a dona vaca. Não existe isso na natureza. Eles estão juntos, há a necessidade da copulação para a procriação, existem os mecanismos bioquímicos dos feromônios que indicam que a fêmea está grávida, e o macho dominante vai fazer com que ela possa ser uma das que vai produzir mais um elemento daquela manada, daquele rebanho. Simples assim. E ela vai ficar com o peso de transportar até o nascimento, vai dar à luz, vai amamentar, e o boi vai andar por aí, né? Não vai haver nenhuma ligação. Então, esse é o estado da natureza, o estado natural. A partir dele, de onde todos nós viemos, inclusive, nessas práticas, quando o nosso espírito estava nestes reinos inferiores, quando o homem chega na condição hominal de ser humano com raciocínio completo, o que acontece? Ele dá o primeiro passo para sair dessa condição de promiscuidade, de irresponsabilidade, que é estar se unindo fraternalmente, como ele diz aqui. É o primeiro ato de progresso da sociedade humana, porque ele estabelece solidariedade fraternal e se encontra essa união solidária e fraterna em todos os povos. Todos os povos atingem esse estado e cada um com as suas características promove a união dos seres que compõem aquela comunidade. Então veja só, é um passo positivo daquilo que antes existia no reino animal irracional e no reino primitivo dos seres humanos. Quando se pretende abolir o casamento, e ele diz aqui, abolir casamento não é acabar com o instituto jurídico do casamento. Porque nós já vimos que a pergunta e o tema não está voltado apenas para quem está unido legalmente. Ele está se referindo à união permanente de duas pessoas, casadas ou não, com compromissos jurídicos reconhecidos pela legislação da sua nação ou não. No papel ou não. No papel ou não, bem claramente. No papel ou não. Então, veja só, quando se fala aqui em abolir o casamento,
Ele quer dizer abolir essa fraternidade solidária que mantém duas pessoas unidas. Favorecer que elas desconfiem uma da outra, que elas possam pular cerca, que elas andem com qualquer uma, e o outro também tem o direito de fazer o que ele quiser, e ninguém presta satisfação a ninguém, e isso vai ser da natureza. Vai voltar ao reino do animal irracional, é o que ele está dizendo. A abolição dessa união permanente seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Olha lá, comentamos antes, uniões constantes que nós vemos entre certas aves, certos mamíferos, que se mantêm solidários uns aos outros, até que um deles pereça. Vejam só como essas coisas estão acontecendo nesta época em que estamos vivendo, exatamente porque é o entrechoque. E quem fala disso é o próprio Kardec, no livro, na obra básica A Gênese, lá no último capítulo, capítulo 18 da obra A Gênese, lá no parágrafo 27º, 28º, ele explica que esse é o entrechoque de duas gerações. A velha geração, que está indo embora, e uma nova geração que está convivendo com essa velha geração. E ele mostra quem são os espíritos que pertencem às duas gerações pelos seus hábitos, pelas suas manias ou pelos seus interesses. Está tudo descrito lá. Capítulo 18 da obra A Gênese, de Allan Kardec, lá no capítulo final, na parte do parágrafo 27, parágrafo 28. E isso vai mostrar quais as características e defeitos dos seres da velha geração, que estão entre aqueles que têm o ciúme, que têm a sensualidade, a cupidez e a avareza, como pedras de toque principais. Então, essa dificuldade de entendimento desta época, em que os que estão querendo alterar a sociedade à força, querem justamente vulnerar essa necessidade de conviver em paz, de criar uma harmonia, gerando interesses de sedução, de tentação, de insatisfação entre aqueles que estão juntos, para que eles tenham aventuras como se tudo pudesse acontecer, é o retorno à infância. É você botar a criança de volta para brincar a hora que ela quer, quando ela quer, fazer o que ela quer, e não aprender a se tornar homem, a se tornar responsável. Então é muito interessante esse comentário para que nós possamos meditar sobre ele. Solange, quer falar alguma coisa ou vamos ir para frente? Vamos em frente, porque a pergunta 697, olha o que Kardec traz para a gente. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É interessante essa pergunta, porque principalmente na época de Kardec, onde a igreja católica era a igreja dominante, e quando você se casava daquela forma, até que a morte nos separe, aquela coisa, aquele instituto do casamento que... Então Kardec está perguntando, voltando à pergunta lá, a indissolubilidade, ou seja, é você não poder dissolver, extinguir com absoluta do casamento, ela está nessa lei natural ou somente é uma questão da lei humana? São os homens que instituíram isso? Pense numa coisa, Kardec está fazendo essa pergunta em 1857, são 160 anos e mais um pouquinho. Você vai ver a resposta que os espíritos dão a Kardec. Porém, quando nós vamos ver o prosseguimento dessas questões do mundo jurídico normal, no nosso país, por exemplo, nós vamos encontrar, somente em 1977, depois de muita discussão, depois de muito vai e vem, depois de muitos recursos para impedir que a lei do divórcio fosse aprovada, a lei Nelson Carneiro, por fim, é admitida e é aprovada, com várias restrições, permitindo que o casal possa combater as suas adversidades se separando, ao invés de se matar, ou ao invés de criar situações anômalas em que cada um vai viver a sua vida, mas continuam casados, porque juridicamente não existia o fenômeno do divórcio. A lei do divórcio, ela é sancionada, entra em vigor em 78, mais ou menos, e a partir daí,
com medo que a sociedade fosse se desfazer, eles permitiam que somente você se separasse, pudesse se unir só mais uma vez, e você tinha que acertar na segunda, né? Você não podia ficar pulando de galho em galho, tutelando os adultos como se fossem crianças. Você tinha que fazer a separação, depois esperar 1 ano, fazer o divórcio, converter a separação em divórcio. Olha só, primeiro você tinha que separar. Nesse período de 1 ano você não podia fazer nada, era separado. Só podia se casar se 1 ano depois você continuava consciente de que não queria voltar ao matrimônio. Aí você fazia a conversão em divórcio, e aí você se divorciava, casava novamente com uma outra pessoa, mas só podia casar uma vez. E a sociedade não ruiu, a sociedade não definhou, a sociedade agiu com velocidade nessas questões afetivas, mas você vê, somente em 1977, 78, essa coisa se equacionou, quando em 1857, 120 anos antes, a doutrina espírita já tratava dessa questão com olhos muito lúcidos, porque Kardec pergunta: essa lei, a indissolubilidade absoluta do casamento, está na lei natural ou somente na lei humana? Olha que pergunta. Isso, e só para lembrar que na época de Kardec não se cogitava em falar em divórcio. Era muito mal visto, isso não existia, isso praticamente, né, as pessoas até podia acontecer de se separarem, mas isso era muito, muito raro, e as mulheres principalmente eram muito mal vistas numa situação dessa. Então não se falava em divórcio, as pessoas se aguentavam ali realmente até que a morte os separe. Ou que um matasse o outro, né? Agora vamos ver então a resposta que os espíritos dão a essa pergunta. Veja só. É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Ou seja, em 1857 os espíritos estão dizendo que a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, não tem nada de lei natural. Ao contrário, ela é contrária à lei da natureza. E que se os homens fazem as suas leis para levar à proibição, eles podem fazer as leis para mudar a proibição. E assim adequarem àquilo que é da natureza, que é a liberdade de uma pessoa que eventualmente teve uma relação com uma outra e que depois de algum tempo não se sentiu mais bem, ou por N motivos da intimidade não consegue mais manter a sua harmonia com aquela pessoa, que tem a chance de se separar e procurar outra. Ao invés de ter que ficar amarrada, atrelada por um vínculo legal com uma ideia torpe, que é aprisionar pessoas a circunstâncias artificiais. Por isso que eles dizem, é uma lei humana muito contrária à lei natural, essa da indissolubilidade do casamento. Portanto, a doutrina espírita não promove o divórcio das pessoas. Não fica estimulando que você se separe. Ela estimula que você escolha alguém com critérios muito sólidos para que você não precise se separar. Porém, se porventura alguém procura o juiz para fazer a separação, a doutrina espírita não considera essa pessoa em delito moral. Não, é um direito dela. É muito melhor que ela possa se livrar de um problema do que ela fique numa vida de mentira, de raiva, de ódio, por força de uma convenção humana. Então você vê desde quando a doutrina espírita ela trata dessas questões, quando na época havia quase que um tabu falar sobre separação, sobre divórcio, não é mesmo? Ainda que isso acontecesse desde que o mundo é mundo. Vai lá, Solange. Isso aí. Na pergunta 698, agora vamos para um outro lado, né? Porque aqui, olha, o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. Então, e o celibato, né? Estávamos falando do casamento. E o celibato, quando você decide por vontade própria não se unir a nenhuma outra pessoa. Kardec está perguntando se esse celibato voluntário
é um estado de perfeição meritório. Se isso é meritório aos olhos de Deus. Na verdade, a palavra celibato quer dizer uma pessoa que voluntariamente não quer se casar nem ter relações sexuais com outra, por vontade própria. Então, em determinada pessoa que se compromete em não se casar ou manter relação sexual com outra. Então, isso não é uma coisa recente. Ao tempo de Kardec, essa postura celibatária já era alguma postura vinda de séculos ou de relacionamentos culturais em alguns povos e que era uma opção. Então Kardec está fazendo essa pergunta. Essa neutralidade, essa isenção da pessoa em ter uma relação familiar ou sexual com outra é um estado de perfeição que tem mérito aos olhos de Deus? Isso é bom? Pergunta Kardec. Vamos ver a resposta. Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Olha que resposta interessante. Eu sei que você vai fazer algumas ponderações que Kardec também vai fazer logo depois. Mas antes de você fazer as suas ponderações, veja só que critérios interessantes os espíritos respondem. Que esse indivíduo que se obriga ao celibato como uma abstenção de viver em união com outras pessoas, se isso é agradável a Deus, os espíritos dizem que não, porque isso não é da natureza. E essas pessoas que vivem assim por egoísmo, ou seja, não quero me relacionar com ninguém porque eu não quero ter problema, eu não quero ter contato com pessoas porque essas pessoas são complicadas, eu quero garantir o meu sossego, não quero ter compromissos. Essas pessoas que jazem vivendo deste modo, elas desagradam a Deus e elas enganam a todo mundo. Por que essa palavra aí, esse verbo enganar está posto aí? Porque de verdade, muitas pessoas vão achar que esta pessoa que está lutando para não ter relações afetivas com ninguém ou relações sexuais é uma pessoa pudica, uma pessoa que está acima do bem e do mal, uma pessoa que não tem inclinações, que não se deixa levar por tentações. E na verdade é mentira. Porque é um ser humano. O corpo físico produz hormônios e estes hormônios naturalmente atuam no psiquismo da pessoa para levá-la a ter interesses da sexualidade, a ter tendências, a se sentir buscando alguma coisa e que ela tenta reprimir para fazer uma figura diante dos demais. Por isso que algumas pessoas que vivem nesse estado e se orgulham de serem, não, eu não me misturo com os outros, eu já venci esta necessidade, e os outros dizem, nossa, que espírito superior, ele já está com o pé lá no paraíso, já é um tipo de anjo. Estão enganando os outros. E às vezes vivem assim, e na intimidade são promíscuos, na intimidade mantêm relações com objetos, com animais, para darem vazão ao seu estado de necessidade biológica, que faz parte da natureza. Por isso que eles estão dizendo aqui que quando alguém faz isso, quando alguém se mantém em celibato por egoísmo, eles estão defraudando a lei do universo e eles estão enganando as pessoas. Agora, aquilo que você pensou, você quer comentar alguma coisa? Não. Aquilo que você pensou aqui, que também a gente pensa, vai ser objeto da pergunta de Kardec, que é a seguinte que você vai ver na tela. Vamos lá. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Ora, nem todo mundo que se limita na vida afetiva está fazendo isso por um desejo de ser reconhecido. Não, algumas pessoas estão fazendo isso para terem tempo, para não terem família, para poderem se dedicar aos seus irmãos, para poderem ser úteis à comunidade. Isso daí é uma coisa ruim, então? Pergunta Kardec. Porque de verdade, essa é uma atitude que todo mundo acha nobre, que produz efeitos positivos na nossa relação social. Você abre mão da sua vida pessoal, de uma vida familiar, né, de ter seus filhos, né, aquele núcleo familiar, você abre mão disso. Mas você abre mão em
em benefício de algo maior, de eu poder auxiliar, como diz a pergunta aqui, de servir a humanidade, de servir as pessoas. Então, Kardec está perguntando, né? Isso é ruim? Isso é ruim também? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Naquela resposta, né? Todos os que são celibatários por egoísmo. Mas agora, veja só o que ele vai completar. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então você observa que nestes casos, quando alguém está deixando o seu prazer, a satisfação de sua tendência biológica, porque está se dedicando a outras pessoas, ela não tem tempo de criar sua própria família, ou não, o devotamento dela em relação ao amor fraterno é maior do que o satisfazer das suas inclinações, dos seus hormônios. Isso é um sacrifício. E esse sacrifício, quanto maior for, mais meritório ele é. Isso é um bem, uma vez que esteja voltado ao benefício de outras pessoas. Então é muito diferente o celibato do egoísta do celibato daquele que se devota a ajudar as outras pessoas. Se nega a satisfação de ter o cafuné quando chega em casa, o carinho da criança que pula no colo, que beija o seu rosto, a alegria de estar em uma convivência com um grupo de pessoas afinizados. Se nega isso para poder estar ao pé de um doente, junto de um enfermo, junto de uma pessoa pobre, fazendo campanha para ajudar os outros, levando pessoas necessitadas a encontrar uma satisfação mínima para as suas necessidades. Então, isso é muito bonito, isso é muito meritório. É diferente, não é mesmo? É ilógico, né? Seria ilógico se não fosse assim, ilógico. Então, é óbvio que é importante essa questão de você se devotar, se você está se sacrificando, que seja para o bem de alguém, para fazer o bem de alguma forma. Não a benefício próprio, porque aí não é meritório. Mas Kardec continua aqui num comentário que nós vamos ler para vocês, vamos acompanhando. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez. Não pode ver mérito na violação da sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo eleva o homem acima de sua condição material. Ou seja, ele está agindo como um ser cuja tarefa na Terra é fecundar outras vidas. Mesmo que ele não tenha fecundação sexual, ele está fecundando o espírito de outras criaturas pelo bem que ele espalha. Lá na questão 893, que fala da perfeição moral, no final deste livro terceiro, nós vamos ter uma pergunta muito interessante a respeito das virtudes. Kardec pergunta aos espíritos: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Você pode pensar em virtudes como amor, como devotamento, como honradez, como falar a verdade, fidelidade, diversas virtudes, né? Kardec quer saber qual é a mais meritória. Olha o que os espíritos respondem. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Existe virtude toda vez que existe resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Sempre que você tem uma tendência e você luta para não ir naquela direção, você tem uma virtude, é uma força. Porém, dizem os espíritos, o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem intenção oculta. Você não está se sacrificando porque vai sair no jornal, porque vão tirar fotografia, porque você vai ser notícia. Você está se sacrificando por amor ao próximo. A mais meritória das virtudes é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Não é a virtude A, B, C ou D. É aquela em que você está exercitando a caridade mais pura. E esta será a mais
meritória. Então, uma pessoa que está se negando a convivência familiar, a criação de seu próprio núcleo para ajudar outros que estão na vida pedindo o seu amparo, ele está renunciando a si mesmo. É um desinteresse e está fazendo isso por amor ao outro. Então veja só, essa é uma virtude muito meritória, ok? Então está lá na questão 893 do Livro dos Espíritos. Solange, vamos para frente, nós temos que terminar esse tema hoje. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos? Nós sabemos que na Terra e nos reinos da natureza existem um pouquinho mais de mulher do que de homem, mas os números são muito próximos. Ou seja, há quase a mesma população masculina que a feminina. Há um pouquinho a mais de mulheres, porque naturalmente a natureza fecundante da mulher precisa estar para preservar mais a possibilidade da manutenção da espécie. Então, ele está perguntando, o fato de serem mais ou menos iguais o número de homens e mulheres na Terra, isso indica alguma coisa como sendo o ideal na proporção em que as pessoas devem estar unidas? E a resposta você vai ver aí. Sim, porque tudo tem um fim na natureza. Você não pode imaginar que você, como homem, pode ter 15 mulheres. Vai faltar mulher para outros homens. Ou você, como mulher, pode ter 10 maridos. E assim, outras mulheres vão ficar sem companheiros. Por isso que existe uma paridade. Para que cada um, a princípio, tenha uma outra contrapartida. E isso equilibre a possibilidade de todos se encontrarem, não é mesmo? Só fazendo um parêntese aí, por como vocês podem ver no texto, nós estamos num item sobre a poligamia. Então, quando nós pensamos nessa questão de poligamia, nós vamos ver aqui que os espíritos estão falando que essa igualdade numérica está ligada, ela, como diz a resposta, tudo tem um fim na natureza, por isso que existe esse equilíbrio entre o sexo masculino e o feminino, para que eles possam estar mais ligados. A poligamia é a união de uma pessoa com várias outras ao mesmo tempo. Agora, nesse mesmo critério, vem a pergunta 701, que é a última de hoje. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme à lei natural? Essa é uma boa pergunta. Qual é a mais adequada dentro da lei de Deus? E vamos à resposta? Vamos lá. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade. Muito bem explicado. É uma coisa simples de entender. Exato. Né? Você vai gostar de uma pessoa ou vai gostar de 10, do mesmo jeito. Você vai ter a possibilidade de trocar de cônjuge a cada noite para não ficar monótono. Mas você vai gostar de cada uma delas do mesmo jeito? Claro que não. Então é a afeição que une as pessoas, não é o sexo. Porém, na poligamia é a sensualidade que toma conta, enquanto que na união monogâmica é o afeto, que é o principal. E aí vem um comentário de Kardec. Vamos lá. Se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos meios, e que o aperfeiçoamento social faz, pouco a pouco, desaparecer. Sim, é mais ou menos a lei do pasto, né? O boi pode ter quantas fêmeas desejar, o leão pode cruzar com quantas leoas ele estiver disponível, o frango com o galo com as galinhas, e tudo isso dentro do reino animal e racional acontece. Mas, na medida em que o ser evolui, a evolução marca essa diminuição da expectativa múltipla para a eleição de alguém com quem você se entenda melhor. Isso Exato, e quando o homem volta a se vincular a isso, essas questões poligâmicas, é como se ele estivesse retrocedendo.
ao mundo, ao nível animal. E em alguns lugares ele reconhece que existe isso como prática. Sabemos que na Arábia, na região do Oriente, alguns povos têm o hábito da poligamia. Mas pergunta para as mulheres se elas gostam, né? Pergunta se elas aceitam isto, se isso as satisfaz. Mas com o avanço da civilização e do conceito moralizador, mais rapidamente todos esses fenômenos vão sendo transformados, não é? E com isso terminamos a lei de reprodução. Isso aí, vamos para a próxima lei. No próximo programa contamos com a presença de vocês. Eu não sei nem qual seria que é a próxima. A próxima é a lei... Tem aí, André? Tem, a lei de conservação. Conservação. Isso, fique com a gente. Pegue seu livro dos Espíritos, vamos seguir juntos nessa jornada. Vai aprender a fazer compota, conservação. Batatinha, de tomate. Não é essa não, é a outra. Então nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Beijo grande. Até. Espiritismo Sem Mistério.